Estamos de volta para mais uma de nossas aulas e o assunto de hoje é probabilidade da união ou da intersecção de eventos. A gente já viu em vídeos anteriores como se calcula a probabilidade de um evento acontecer ou não. Hoje a gente vai entender como pode acontecer a união ou a intersecção desses eventos. Não custa lembrar, não é, que para você calcular probabilidade, você tem que saber quem é o espaço amostral, ou seja, todas as possibilidades, e o evento, que é aquilo que você está considerando na situação. A probabilidade de determinado evento acontecer ou não é o evento, as possibilidades do evento, dividido pelo espaço amostral. Para a gente entender um pouco, eu deixei alguns exemplos aqui. Então vamos lá. Dados dois conjuntos A e B, a probabilidade da união do conjunto de A união B vai ser igual à probabilidade de acontecer o conjunto A mais a probabilidade de acontecer o conjunto B menos a probabilidade da intersecção desses dois conjuntos, se no caso eles tiverem elementos comuns. Se eles não tiverem elementos comuns, vai ser a probabilidade de A mais a probabilidade de B. Então vamos lá. No lançamento de um dado, qual a probabilidade de o número obtido ser? Primeiro ponto. O número 5 ou menor que 3. Então vamos lá. O espaço amostral são todas as possibilidades. Então de um dado pode cair 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E aí lembre que aqui estão todas as possibilidades, mas a gente trabalha com a quantidade que são 6 elementos. E essa quantidade 6 não é esse elemento, é a quantidade de elementos. Você podia botar no dado as letras ou qualquer outro número, você ia continuar com 6 possibilidades para o espaço amostral, certo? Então, quem seria o evento? E aí, nesse evento aqui, eu tenho dois conjuntos. Vamos dizer, o conjunto A ia ser igual ao número 5, que só tem um elemento, e o conjunto B igual aos números menores do que 3. Então, 1 e 2, certo? Então, nesse caso aqui, os elementos do conjunto A são diferentes dos elementos do conjunto B. Então, vai ser a probabilidade de acontecer o conjunto A mais a probabilidade de A união B vai ser igual à probabilidade de acontecer o conjunto A mais a probabilidade de acontecer o conjunto B, já que eles não têm, esses dois conjuntos não têm intersecção. Então vamos lá, como é que isso vai ficar. Apagar para a gente obter um pouco mais de espaço. Então, probabilidade, nesse caso aqui, vai ser a probabilidade de acontecer o conjunto A, que eu acabei de apagar, vai ser 1, porque só tem um elemento dos 6, mais a probabilidade de acontecer o conjunto B, que a gente viu que tem 2, né? O conjunto A tem só 5, então só é um elemento. O conjunto B tem 2, o 1 e o 2, que são menores do que 3. Então a probabilidade de acontecer A é 1 dos 6. A probabilidade de acontecer B é 2 dos 6. E agora é só juntar. Eu já tenho o denominador 6. 1 mais 2 dá 3. Então a probabilidade de acontecer o número 5 ou um número menor que 3 vai ser 3 sextos, que para você transformar em porcentagem, 3 vezes 100 dividido por 6, 3 vezes 100 é 300, dividido por 6 é igual a 50%. Então a probabilidade aqui
é igual a 50%. Um detalhe, probabilidade da união, toda vez na questão vai acontecer um ou outro. Então, pode acontecer número 5 ou número menor do que 3. Toda vez que acontecer isso, você vai somar essas probabilidades. Pode acontecer essa ou pode acontecer essa. Então, a probabilidade é de 50% de acontecer o número 5 ou um número menor que 3. Mas tem situações que os dois conjuntos, nesse caso aqui eu vou chamar o conjunto A de número par, então número par de 1 a 6 tem 2, 4 e 6. E o conjunto B tem número primo, os números primos são aqueles que só dividem por 1 e ele mesmo, tem 2, 3 e 5. Então, observe que a gente tem um conjunto, tem um número em comum. Então, a probabilidade aqui vai ser a probabilidade de acontecer o conjunto A, que é 3 de 6, de ser um número par, mais a probabilidade de acontecer o conjunto B, que também é 3 de 6, menos a probabilidade de acontecer a intersecção. Quantos elementos tem nos dois conjuntos? Então, só tem um elemento, só tem o número 2 que aparece nos dois conjuntos. Então, a probabilidade de acontecer a intersecção é 1 de 6. Então, vai ser igual, 3 mais 3, 6, menos 1, 5 de 6. 5 de 6, para transformar em porcentagem, é só fazer 5 vezes 100 dividido por 500, 5 vezes 100 que dá 500 dividido por 6, e 500 dividido por 6, 50, 6 vezes 8, 48, sobra 2, desce o 0, 20 dividido por 6 dá 3, 3 vezes 6, 18, vai dar 83,3%, uma dízima. Então, a probabilidade da união desses dois eventos, ser número par ou número primo, vai ser de 83,3%. Você podia fazer direto também, juntando logo aqui no conjunto e dar o resultado. Por exemplo, podia você pegar 1, 2, 3, esse eu já contei aqui, 4, 5, então essa probabilidade iria ser 5 de 6, que é o mesmo resultado que deu aqui. A gente vai ver um novo exemplo. Vamos apagar o quadro e começar novamente um outro exemplo. Temos aqui um outro exemplo de união de dois eventos. Essa questão é um pouco maior, quase que ocupa meu espaço todo, mas vamos lá, né? Vamos imaginar que tem um curso de idiomas com 200 pessoas, faltou só um 0 aqui, né? O negócio agora ficou bem apertado. Um curso de idiomas com 200 pessoas, 115 estudam inglês, 120 estudam espanhol, 105 estudam francês, 40 fazem os 3 cursos, 20 estudam inglês e espanhol, 25 estudam espanhol e francês e 15 estudam inglês e francês. O que é que eu quero saber? Sorteando uma pessoa ao acaso, qual é a probabilidade, qual é a chance dessa pessoa estudar só inglês e não fazer nenhum dos outros idiomas, estudar inglês ou espanhol, ou estudar francês ou espanhol. Então eu tenho 3 questões para se responder. O outro detalhe, que como o espaço era pequeno eu não copiei, cada pessoa dessas 200 faz pelo menos um curso. Então ele ou estuda 1, ou estuda 2, ou estuda 3. Então o que é que eu fiz aqui? Eu separei em 3 conjuntos, conjunto de inglês, conjunto de espanhol e o conjunto de francês. Você observe que cada conjunto entra dentro do outro, porque tem pessoas que fazem 2 ou os 3 ao mesmo tempo. Então a gente começa sempre a separar por aqueles que fazem os 3 cursos.
Então, quem fazem os 3 cursos? Eu tenho 40 pessoas que fazem os 3 cursos. Então, esses 40 faz inglês, espanhol e francês. Eu tenho 20 pessoas que fazem inglês e espanhol. Então, aqui dentro do conjunto de inglês e espanhol, pego os 2 espaços, eu tenho 20 pessoas. Eu tenho 25 pessoas que estudam espanhol e francês. Então, que estuda espanhol e francês, eu tenho aqui 25 pessoas. 15 que estudam inglês e francês. Então, nesse espaço aqui eu vou ter 15. O que é que me falta agora? Descobrir quantos fazem somente inglês, quantos fazem somente espanhol e quantos fazem somente francês. E aí como é que eu sei? Que fazem inglês são 115 pessoas. Então eu já tenho aqui 20, com 40, 60, com 15, 75. 75 para 115, de 75 para 100 eu tenho 25, com mais 15, então eu vou ter 40 pessoas que fazem somente inglês. Aqui eu já tenho 20, com 40, 60, com 25, 85. Como são 120 pessoas que fazem inglês e espanhol, de 85 para 120, eu vou ter 15 mais 20, vou ter 35 pessoas que fazem só espanhol. Aqui, que fazem francês, eu já tenho 40, com 25, 65, com 15, 80, e ao todo são 105, então faltam 25 pessoas. Depois, só para você ter certeza, some todos esses valores, que o correto é que dê 200. Se não der, alguma coisa foi feita errada aqui no caminho, é bom você verificar. Vamos lá tentar ver, eu tenho 20, com 40, 60, 85, 100, 140, 175, 200. Então a soma de todos aqui tem que ter 200. O que é que eu vou fazer agora? Vou responder as minhas perguntas. Qual a probabilidade de estudar só inglês? Então, o primeiro ponto, vou botar aqui, que eu acho que a resposta é clara. A probabilidade de estudar só inglês, eu tenho 40 pessoas que estudam só inglês, das 200 que tem lá. Então, 40 de 200, eu posso simplificar por 10, né? Que ficaria 4 de 20. Para transformar em porcentagem, 4 de 20 é 400. 4 vezes 100 é 400, dividido por 20, 40 dividido por 2 é 20%. Então, 20% desse grupo estuda só inglês. O próximo ponto, tentar arrumar espaço aqui, inglês ou espanhol. Então, o que é que eu tenho que fazer? As pessoas que estudam inglês ou espanhol, quem estuda inglês são 115 pessoas, então a probabilidade vai ser igual a 115 de 200, mais, eu acho que o espaço aqui não vai caber, eu vou botar um pouco mais para aqui. Próximo ponto, estuda inglês ou espanhol. Quem estuda inglês, 115, probabilidade vai ser igual a 115 de 200, mais espanhol, estuda inglês ou espanhol. Espanhol, 120 de 200. O que é que eu tenho que subtrair agora? Aqueles que aparecem nos dois. Então eu tenho 20 aqui que aparecem nos dois, né? Então eu vou subtrair 20 de 200, mas eu tenho 40 aqui que também aparecem nos dois. Eu posso fazer de uma vez. Quem aparece nos dois são 60. Então, o que é que eu vou ter agora? 115 mais 120 dá 235. 235 menos 60
vai ser igual a 175. Então, eu tenho 175 dos 200 que fazem, ou fazem em inglês ou fazem em espanhol, certo? Vou apagar uma parte aqui da questão para poder a gente conseguir, vou deixar essa parte aqui conseguir algum espaço, a gente conseguir responder. O próximo ponto era esse aqui, que fazem francês ou espanhol, então é a mesma coisa, que fazem francês ou espanhol. Eu tenho 105, então a probabilidade vai ser 105 de 200 que fazem francês, mais 120 de 200 que fazem espanhol, menos aqueles que fazem francês e espanhol ao mesmo tempo, que é 40 e 25, eu tenho 65 que aparecem nos dois grupos, então menos 65 de 200. Isso vai ser igual a 105 mais 120, dá 225. 225 menos 65, 225 menos 65, 20 aqui, vai dar 160 das 200 que fazem ou inglês ou espanhol. E aí lembra, esse ou é união. Na hora de fazer aqui, você vai juntar os dois. 160 de 200 é 80%, ok? Então, a gente vai ver agora alguns exemplos envolvendo intersecção. Vejamos agora algumas situações envolvendo intersecção. Primeiro, a probabilidade da intersecção de dois conjuntos, dados os conjuntos A e B. A intersecção de A e B, a probabilidade da intersecção de A e B é igual à probabilidade de A vezes a probabilidade de B. E aí, nesse caso aqui, tem que acontecer os dois. Na probabilidade da união, é a chance de acontecer um ou acontecer o outro. Aí você soma. Na intersecção tem que acontecer o conjunto A e tem que acontecer o conjunto B. Nessa situação aqui, você multiplica. E aí tem duas situações que você tem que prestar atenção. A primeira, a probabilidade de acontecer um não interfere na probabilidade de acontecer o outro. Então você multiplica normalmente. Que é como esse aqui, ó, no lançamento de dois dados, qual é a probabilidade de sair dois números 3. Então, o lançamento de um dado não interfere no lançamento do outro dado que está junto. Então, nesse caso aqui, a probabilidade de sair dois números 3, como o dado é numerado de 1 a 6, então a probabilidade no primeiro de sair o número 3 é 1 de 6. No segundo, a mesma coisa, só tem o número 3 também. Então, é 1 de 6. A probabilidade de sair seguidos dois números 3 vai ser 1 vezes 1 é 1 e 6 vezes 6, 36. Então, a probabilidade de sair dois números 6 é 1 de 36. Tem um exemplo que é bem conhecido, que a gente às vezes vê, por exemplo, um casal quer ter 2 filhos. Qual é a probabilidade de ser um menino e uma menina? Então, como o sexo de um filho não interfere no sexo do outro, você ter tido um menino não interfere no sexo do próximo filho, então a probabilidade aqui vai ser a do primeiro ser um menino, vai ser 1 de 2, a do segundo ser uma menina vai ser 1 de 2 também. Então a probabilidade, 1 vezes 1 é 1 e 2 vezes 2 é 4.
Só que isso considerando a ordem, né? O primeiro ser menino e o segundo ser menina. Porque se você não considerasse a ordem, se apenas um do sexo masculino e um do sexo masculino, você dobrava, porque eu podia ser, que aqui eu estou botando o primeiro menino e o segundo menina, mas eu podia inverter. O primeiro podia ser menino, que seria 1 de 2, e o segundo menina, que seria 1 de 2 também, que seria 1 de 4. Então, na verdade, seria 2 de 4 quando eu somar esse, que seria o meio. Então, a probabilidade de você ter 2 filhos e ser, sem considerar a ordem, ser um menino e uma menina, independente da ordem, é 1 de 4. Agora, de ser o primeiro menino e o segundo menina, é de ser, sem considerar a ordem, 1 de 2, ou seja, 50%. Se considerar a ordem, 1 de 4. Mas vamos lá continuar a nossa outra questão. Aqui eu tenho uma situação em que interfere a segunda probabilidade, interfere na primeira. Então, uma urna contém, aqui não é um S, 5 bolas azuis, então vou botando aqui 5 azuis, 8 pretas, 4 verdes e 3 bolas brancas. 3 bolas brancas. Sorteando 2 bolas sem reposição, então você tira uma e depois vai lá e tira a outra, mas não repõe a primeira. Qual a probabilidade de ser, primeiro, 2 bolas azuis, segundo, uma bola azul e uma bola verde? Então, no total aqui eu tenho 5 e 8, 13, com 4, 17, com 3, 20. Então, o que é que acontece aqui? A probabilidade de acontecer, a primeira bola azul, como eu tenho 5 bolas azuis, vai ser 5 de 20. Ok? Vezes, já saiu, eu já tirei uma bola e ela já foi azul. Então, a outra só restam 4 bolas azuis e só restam 19 bolas dentro da urna. Então, 5 vezes 4, 20. E 20 vezes 19, 2 vezes 9, 18. 2 vai 1, 2 vezes 1, 2 e 1, 3. Acrescento o zero aqui, então é 20 de 380. A probabilidade que seria 2 de 38. E você quer fazer a porcentagem, 2 vezes 100 dividido por 38. Qual é a probabilidade de sair uma bola azul e uma bola verde? Então, a mesma ideia. A probabilidade de sair uma bola azul, como na primeira. Eu tenho 5 bolas azuis, então eu tenho 5 das 20 que eu tinha lá. Então eu já tirei uma bola azul. Qual é a probabilidade de na outra sair uma bola verde? Então eu tenho 4 verde, porque aqui de início só saiu uma bola azul, a probabilidade de sair um azul das 19 bolas que eu tenho lá. Então, 5 vezes 4, 20. 20 vezes 19, 380. E por coincidência, as duas deu a mesma probabilidade. Então, nessa situação aqui, a probabilidade de B, a probabilidade de acontecer o conjunto A, interfere na probabilidade de acontecer o conjunto B. Já nessa daqui, as probabilidades, uma não interfere na outra. Ok? Então, a ideia era essa e até uma próxima aula.